Meus irmãos. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículos 21 ao 23. Assim diz o Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, alcança-nos com a tua misericórdia nessa noite, como pela manhã. Nesse instante em que o teu evangelho será pregado ao teu povo, Senhor. Edifica-nos na tua palavra. Gera em nós genuíno arrependimento. E que vejamos a ti, Senhor Deus, em cada uma das palavras que aqui forem proclamadas a partir deste púlpito nessa noite. Que seja a tua boca, Senhor, a falar aos nossos corações. E isso para a tua glória, em nome de Jesus. No sermão anterior, irmãos, nós tratamos particularmente das sutilezas que os falsos mestres ou falsos profetas apresentam a nós. Vimos que eles se disfarçam de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. E vimos ainda mais. Vimos que o falso mestre ou falso profeta, disfarçado de ovelha, ensina coisas que, por exemplo, coisas que jamais deveríamos dizer, quer sejam críticas ou severas demais a alguém. Ensinam que jamais podemos ser resolutos e às vezes até mesmo duros em tratar de determinados assuntos. E eles fazem isso porque distorcem a verdade. Esquecem-se, todavia, que o próprio Senhor Jesus, em determinadas situações e contextos, proferiu palavras duras e se dirigiu a determinados indivíduos, principalmente quando se tratavam de escribas e fariseus, não apenas de modo contundente, mas muitas vezes de maneira extremamente severa e dura. Reiteremos então uma vez mais que precisamos evitar exageros no espírito de censura. Mas não poderíamos expor plenamente essa palavra, este sermão, a menos que fizéssemos frente a esses indivíduos que não se restringem ao primeiro século, mas têm se proliferado até os nossos dias como verdadeiras ervas daninhas que são. Não poderíamos continuar essa exposição sem que então, meus irmãos, tratássemos honestamente com eles.
percebendo, ao assim fazermos, que estamos estabelecendo um padrão mediante o qual eu e cada um de vocês seremos julgados. Se nosso Salvador, nosso mediador Jesus, se preocupou com isso e enfatizou essas questões, quem somos nós para não também enfatizá-las? Assim, nosso bom mestre nos ensinou a reconhecer os falsos mestres, os falsos profetas, pelos seus frutos, e nos disse ainda mais, que de outra forma não conseguiríamos detectá-los. É para os seus frutos, irmãos, que devemos olhar, disse Jesus. E percebam, queridos, que as advertências que Jesus tem feito aqui, desde o versículo 13, são extremamente importantes para nós, como discípulos seus, observar. E por que são tão importantes? Porque chegará o dia, irmãos, em que Ele nos chamará, a mim e a cada um de vocês, para prestar contas dos caminhos que tomamos, dos mestres que seguimos e dos frutos que produzimos. Naquele dia, vejam bem isso, irmãos, não serão desmascarados apenas os falsos mestres, os falsos profetas, mas também os falsos crentes. Nesse texto, Jesus nos ensina, então, sobre o perigo real do auto-engano, da auto-ilusão e da falsa piedade que muitos têm nutrido em si mesmos. Se no parágrafo anterior ele nos advertiu contra o ensino dos falsos mestres, aqui ele nos ensina ou nos adverte contra o perigo de nosso próprio eu. Sendo assim, eu peço a vocês que retornem ao texto, aos versículos que acabamos de ler e que eu passo a ler em seguida sequencialmente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Percebam que Jesus inicia esse tópico em seu sermão, estabelecendo um contraste entre aqueles que falam e aqueles que fazem, entre aqueles que dizem e aqueles que de fato são. Os que falam são aqueles que costumeiramente gostam de se dirigir a Deus dizendo Senhor, Senhor. Essa, irmãos, é uma expressão peculiar que provém de uma estrutura literária hebraica incomum para a maioria de nós, eu diria. Nessa estrutura, utiliza-se a repetição de determinadas palavras a fim de dar ênfase ao que o interlocutor procurava dizer. Jesus utilizou desse recurso em expressões do tipo em verdade vos digo. No entanto, esse tipo de recurso é utilizado também naquilo que diz respeito a pessoas, a fim de enfatizar uma profunda afeição pessoal, um vínculo de relacionamento duradouro. Isso acontece, por exemplo, em Gênesis 22:11, quando Abraão, prestes a imolar seu filho Isaque, ouve o anjo do Senhor intervir naquele sacrifício, chamando pelo seu nome,
Se você observar no texto, você vai ver que o anjo do Senhor chama Abrão, repetindo o seu nome 2 vezes. Abrão, Abrão, não estendas a mão sobre o rapaz. Um outro exemplo disso se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 4 e 5, no episódio da sarça, que ardia, mas não se consumia. Ali diz a Escritura que o Senhor bradou a Moisés, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vemos também o mesmo recurso sendo utilizado, por exemplo, com Samuel, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Com o jovem Absalão, por parte de Davi, em 2 Samuel, capítulo 18 e 33, os irmãos vão lembrar que quando Davi recebe a notícia da morte do seu filho, ele repete essa expressão na Escritura lá por 2 vezes. Meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Mas essa expressão, ou a repetição desse nome, também esse recurso foi utilizado por Jesus, como, por exemplo, quando ele se dirige a Marta, irmã de Lázaro, em Lucas capítulo 10 e versículo 41. Lembram? Marta está preocupada com os afazeres da casa para receber bem as visitas, e Maria está sentada aos pés de Jesus para aprender. E como Jesus se dirige a Marta? Marta, Marta. Além disso, há outros textos em que também o Senhor Jesus se refere a nomes próprios, nesse caso, ao nome da cidade de Jerusalém, como em Lucas 13, versículo 34, Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. E talvez, irmãos, uma das vezes em que esse recurso foi utilizado de modo mais significativo se encontra em Mateus 27, versículo 46, quando o nosso Redentor, pregado na cruz, clama ao Pai, dizendo: Eloi, 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 lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Uma outra ocorrência que temos, então, irmãos, é exatamente aqui, nesse texto de Mateus 7, versículo 20. Mateus 7, versículo 21. Porém, o que Jesus parece nos mostrar é que ele usa esse recurso, se referindo ao Senhor, mas de um modo negativo. Notem que a ideia aqui é expor que nem todos aqueles que aparentam amar a Deus, vejam bem isso, irmãos, que aparentam amar a Deus, que aparentam manter um relacionamento, um vínculo de proximidade com Deus, um relacionamento sincero com Cristo, de fato o tem. Não espiritualmente. Eles falam, eles proclamam, mas não obedecem. Não amam. Honram a Deus com seus lábios, mas não com suas vidas. São, no entanto, zelosos muitas vezes, fervorosos até, amáveis, mas tanto o seu zelo, quanto o seu fervor, quanto o seu amor é carnal, não espiritual. Por isso, o Senhor Jesus
diz que estes não entrarão no reino dos céus. Ora, e a razão nos parece ser bem óbvia, se nós olharmos para o texto. Jesus completa dizendo: não fazem a vontade do Pai que está nos céus. Ora, mas eles de fato não podem fazer. E por que eles não podem fazer? Porque não são espirituais, são carnais. Não foram regenerados. E se não foram regenerados, lembra dos frutos na perícope anterior? Lembra, irmãos? Se anteriormente ele falou dos falsos mestres e falou que os reconheceríamos pelos seus frutos, os falsos crentes, nós também os reconhecemos pelos seus frutos, que não vêm da carne, mas do Espírito. Percebam, irmãos, com o que Jesus diz aqui, se liga então com o que havia dito acerca dos falsos mestres. Jesus havia advertido seus ouvintes que tomassem cuidado, se preservassem, se guardassem contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, porque eles falavam mentiras como se estas fossem verdade. A grande questão que surge a partir disso, então, irmãos, é quando, presta atenção, é quando, ao invés de mentiras, estes proclamam a verdade. Será que isso prova que eles são verdadeiros? Jesus vai dizer, não necessariamente. Mas como assim, não necessariamente? Porque um homem que fala a verdade, mas seus atos o desmentem, é também, em certo sentido, um falso profeta, um falso mestre. Porque vejam, irmãos, ele fala a verdade, mas seus frutos são maus. E por que são maus? Ora, porque não foram regenerados. Que fruto bom pode apresentar um não regenerado? Meus irmãos, devemos observar isso no tocante aos falsos mestres. Jesus diz aqui que devemos considerar isso de modo ainda mais severo no que diz respeito a nós mesmos. O fruto, como fator determinante para avaliarmos os falsos profetas e mestres, também se aplica a nós mesmos. Porque é o fruto que vai desmascarar se aquele homem ou aquela mulher é digno ou não de confiança. Se ele ou ela se relaciona ou não verdadeiramente com Deus. Não regenerados não conseguem manifestar esses frutos. Assim, dizem uma coisa, porém vivem outra. Sua exclamação, Senhor, Senhor, é tão verdadeira quanto uma cédula de 40 centavos. Por outro lado, o indivíduo que não proclama Senhor, Senhor, também não tem parte com Deus e jamais entrará no reino dos céus. Porque, irmãos, ninguém é crente enquanto não for capaz de dizer com entendimento Senhor, Senhor, para o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro ao dizer que, a parte do Espírito Santo, ninguém pode verdadeiramente dizer que Jesus é o Senhor. Ninguém, irmãos, absolutamente. A menos que creiamos que Jesus de Nazaré é de fato o Filho de Deus, a menos que o reconheçamos como o Filho eterno, substância da eterna substância, Deus de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós, a menos que creiamos na doutrina neotestamentária, que ensina que Jesus foi enviado pelo Pai para ser o Cristo, o Salvador do mundo, e que por causa disso ele foi exaltado à posição de Senhor de todos, diante de quem todo joelho se dobrará, sequer, irmãos,
podemos ser chamados de cristãos, quanto mais de crentes. É preciso crer, confiar e viver. Tiago, em sua epístola, expressa exatamente esse mesmo pensamento, ou esse mesmo princípio, ou essa mesma verdade. Ele nos adverte para termos o cuidado de não dependermos demais das nossas crenças quanto a determinados coisas, e também diz isso de maneira a provocar-nos a admiração quando assevera que até os demônios creem e tremem. Um exemplo dessa verdade encontra-se nos evangelhos, onde lemos que houveram demônios que reconheceram ao Senhor Jesus e exclamaram: Senhor. Não obstante, continuaram a ser demônios. Sendo assim, irmãos, todos nós corremos o perigo de nos contentarmos com um mero assentimento intelectual da verdade. Tem havido pessoas, através dos séculos, que têm sido vitimadas por essa armadilha. Essas pessoas têm lido as Escrituras e têm aceitado mentalmente os seus ensinamentos, têm crido nas doutrinas bíblicas e algumas vezes têm chegado a ser expositoras da verdade, argumentando inclusive contra os hereges. No entanto, todo o seu caráter e toda a sua vida tem sido uma pura negação da verdade na qual afirmam crer. E essa é uma realidade da qual eu e cada um de vocês deveríamos temer e tremer. Vejam, um homem não regenerado, que ainda não nasceu do Espírito, pode aceitar o ensino bíblico como se fora uma espécie de filosofia, como uma verdade abstrata. De fato, eu nem hesito em afirmar que sempre encontro grande dificuldade em compreender como qualquer homem inteligente não se sente compelido a fazer isso. Há alguns anos atrás, um escritor muito famoso que se diz cristão, quando indagado em uma entrevista numa grande rede televisiva acerca de quem era Jesus, reduziu o Filho de Deus, o Deus Filho, o próprio Deus, a um mero mestre comparado a Platão e Sócrates. Quando indagado acerca de quem era Jesus, ele disse: um grande mestre, cujos exemplos nos fazem ser melhor a cada dia. E Jesus não é apenas um grande mestre, ele é Deus, vivo e verdadeiro. Vejam, irmãos, se qualquer indivíduo se aproxima das Escrituras com uma mente inteligente e aberta e se defronta com as evidências bíblicas, parece quase impossível que não chegue a determinadas conclusões, as quais são lógicas e inevitáveis. No entanto, o homem pode chegar a esse ponto e, apesar disso, não ser um crente. As evidências históricas em favor da pessoa de Jesus de Nazaré estão acima de qualquer dúvida, irmãos. Não se pode explicar a persistência da igreja cristã, a perseverança dos filhos de Deus a parte de Jesus Cristo. As evidências são enormes. Por conseguinte, um homem pode enfrentar essas evidências e então dizer: sim, eu aceito isso como verdade. Apoiar a verdade bíblica e comentar ainda: Jesus de Nazaré não foi outro senão o próprio Filho de Deus. Porém, ele pode dizer tudo isso, irmãos, e ainda assim não ser crente. Ainda assim
não ser um filho de Deus. Por quê? Porque assentiu mentalmente, mas não completamente. Não foi regenerado. Ele pode dizer então, Senhor, Senhor, não obstante, acabar não entrando no reino dos céus. Vejam que isso é um assunto, irmãos, que sempre preocupou os cristãos. Os puritanos, ao perceberem a realidade desses perigos, enfatizaram tremendamente isso. Não é à toa que muitos devotaram não somente capítulos, mas obras inteiras à questão dessa falsa paz. Na verdade, esse perigo tem sido reconhecido ao longo de todos os séculos. Corremos o risco, irmãos, corremos o perigo de confiar na própria fé ao invés de Cristo Jesus. De confiar tão somente na crença e na tradição, ao invés de sermos verdadeiramente, ou de estarmos verdadeiramente confiando no próprio Deus. E essa é uma terrível possibilidade. E não duvidem, irmãos, há muitas pessoas criadas em um lar cristão, que respiraram a vida toda uma atmosfera cristã e que ouviram durante boa parte de suas vidas essas verdades que são proclamadas aqui e que, em certo sentido, aceitaram mentalmente essas coisas como sendo certas e falando, inclusive, sobre elas como sendo a verdade, mas ainda assim não serem verdadeiros crentes. Por isso, somos incitados hoje aqui a não apenas crermos nessas verdades eternas, mas confiar nelas. E vejam, irmãos, que confiar nelas tem uma implicação. E que implicação, então, seria essa? Vivê-las com zelo e fervor. Vou repetir. Vivê-las com zelo e fervor. Por quê? Porque chegará o dia em que estaremos diante do Senhor. E como dissemos no início, irmãos, Ele nos pedirá contas. Como declara no versículo 22. Vejam aí o versículo 22. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observem, irmãos, que a expressão naquele dia, nessa passagem, é uma referência óbvia ao grande dia do juízo final. Jesus estava aqui enfatizando que, embora determinadas pessoas digam Senhor, Senhor, e se mostrem até fervorosas e cheias de zelo doutrinário, isso pode não ser outra coisa senão uma mera manifestação da sua carne. Aí talvez você pergunte, mas como assim da minha carne? Em busca de aplausos, em busca de respeito, em busca de títulos, em busca de discípulos de si mesmo, de bajuladores. O entusiasmo profundo a respeito dessas coisas, irmãos, não subentende necessariamente uma maior espiritualidade. Há irmãos que são humildes, simples, calados, quietos, sérios, e isso não quer dizer que em seu coração não sejam fervorosos, que não amem verdadeiramente a Cristo e não tenham sido regenerados. A carne pode ser a explicação de tudo, irmãos, porque a nossa natureza carnal pode
imitar praticamente qualquer coisa. Talvez pudéssemos ressaltar melhor esse ponto, citando as palavras de um puritano a quem eu admiro muito, Robert Murray McCheyne. Esse homem de Deus subia ao púlpito, e ao subir no púlpito, costumeiramente, levava a todos que ali estavam a irromperem-se em lágrimas e soluços enquanto pregavam. E por que eles irrompiam nisso? Porque as pessoas sentiam que ele acabara de sair de uma audiência direta com o próprio Deus. Sentiam-se humilhados diante de sua mera aparência. Em seu diário, ele diz que um dia, diz McCheyne, hoje senti falta de alguma boa oportunidade de falar uma palavra por Jesus Cristo. O Senhor percebeu que eu teria falado tanto em defesa da minha própria honra, como em defesa da honra dele. E por isso, fechou a minha boca. Vejo que um homem não pode ser um ministro fiel e fervoroso enquanto não estiver pregando somente por amor a Cristo. Enquanto não desistir inteiramente de atrair os ouvintes a si mesmo e buscar atraí-los exclusivamente a Cristo. A Cristo. A Cristo, irmãos. Ministros que temem a Deus não esperam os aplausos de vocês. Não esperam o tapinha nas costas parabenizando o sermão. Não se preocupam se vão gostar ou não do que está sendo dito. Se preocupam tão somente em anunciar-lhes o Evangelho de Cristo e este crucificado. McCheyne termina o seu comentário em seu diário dizendo: ó Senhor, dá-me isso, que eu pregue tão somente a Ti e nada além de Ti. McCheyne, por meio dessas palavras, irmãos, reconheceu esse terrível perigo de fazermos as coisas impulsionados por nossa carne, imaginando que a estamos fazendo por causa de Cristo. Essa, pois, é a primeira análise que nos apresenta aqui o Senhor Jesus. Nada é mais perigoso, irmãos, do que depender somente de uma crença correta, somente de um espírito fervoroso, e então supor que, enquanto estivermos crendo nestas coisas certas e formos zelosos, aguçados e ativos acerca delas, necessariamente seremos crentes. Porque não seremos. A grande questão então é: quais são as obras em consonância com Cristo que um homem pode e deve realizar? E quais são as obras que, em consonância com Cristo, um homem pode realizar e, no entanto, continuar fora do reino dos céus? Vejam aí no texto que a primeira coisa que o Senhor enuncia é: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Profetizar, irmãos, significa proclamar aquilo que Deus revelou. Muita coisa é dita sobre a profecia nas páginas do Novo Testamento. Paulo discute a respeito das profecias de modo bem amplo, principalmente em sua primeira epístola aos Coríntios.
quando trata ali de estabelecer uma comparação entre a profecia e os demais dons que eram exercidos ali naquela igreja. Aqueles foram dias anteriores à escrita do Novo Testamento ou ao fechamento do cânon do Novo Testamento, quando certos membros da igreja eram dadas mensagens e a capacidade de proferi-las por meio do Espírito Santo. E é isso que se deve entender por profetizar. E aqui o Senhor Jesus então explica, irmãos, que no dia do julgamento muitos haverão de abordá-lo, dizendo que haviam profetizado em seu nome. Vejam, Jesus está falando que eram quem esses? Aqueles que se diziam crentes. Como é que eles se dirigem a Jesus? Senhor, Senhor. Um termo que expressa o quê? Nós temos um relacionamento com Cristo. Nós somos cristãos. Talvez até dissessem, nós somos filhos da aliança. Não é? Talvez, como está na moda, né? Dissessem assim, nós somos reformados. E aí eles chegam e dizem, mas como assim, Senhor Jesus? Nós dizemos, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. E aí vejam, irmãos. Jesus explica que no dia do julgamento, muitos haverão de abordá-lo, dizendo que haviam profetizado em seu nome. Não no próprio nome deles, vejam bem isso. Mas em seu nome, no nome de Jesus. Mas acerca disso, veja o que responde Jesus no versículo 23. Jesus diz, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Espera aí, eu estou dizendo que eu tenho um relacionamento com Cristo, que eu amo a Cristo de uma forma tal, que eu profetizava no nome dEle, que eu expulsava demônios no nome dEle, que eu operei sinais e maravilhas no nome dEle. Como assim, Senhor? Jesus diz, não tenho parte contigo. Não te conheço. Não te conheço. Você está dizendo que se relaciona comigo. Eu nunca me relacionei com você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, nós podemos interpretar essas palavras em relação à nossa própria época. E de maneira bem apropriada. É possível um homem pregar a doutrina correta e fazê-la em nome de Cristo. E, no entanto, ele mesmo permanecer excluído do reino de Deus. Porque assim o disse Jesus, não querendo dar a entender menos do que isso. Se qualquer outro tivesse dito isso, irmãos, nós poderíamos colocar isso em xeque, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, não poderíamos crer em algo diferente. Percebam que esse é um conceito frequentemente ensinado nas Escrituras. Por exemplo, não foi assim exatamente que procedeu Balaão? Ele não entregou a mensagem certa, no entanto, ele era um profeta mercenário e réprobo diante de Deus. Em certo sentido, ele apresentou a mensagem e o ensino correto, todavia, ele estava do lado de fora, irmãos. Não do lado de dentro. Porventura, Deus não se utilizou de Saul da mesma forma? Acaso a Escritura não diz que o espírito de profecia descia sobre ele vez por outra? No entanto, por semelhante modo, Saul também estava fora. E quando chegamos às páginas do Novo Testamento, vemos que essa horrenda possibilidade é expressa em termos ainda mais explícitos. Ora, Paulo, conhecedor como era dessas terríveis ameaças, escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, dizendo, mas eu esmurro meu corpo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Observem, irmãos, que quando Paulo assevera, esmurro o meu corpo,
Ele não estava se referindo somente a certos pecados, a certas atitudes carnais, conforme alguns costumam imaginar, mas estava fazendo uma alusão a tudo aquilo que envolvia a sua vida. Lloyd Jones dizia que o pregador do evangelho precisa esmurrar o seu próprio corpo, tanto quando sobre o púlpito, como quando caminha pelas ruas. Esmurrar o próprio corpo significa cercear e controlar quanto a carne tanto anela por fazer. Isso é esmurrar o corpo. O apóstolo Paulo então nos revela, no próprio contexto da pregação, que ele batia e esmurrava o próprio corpo e o deixava arroxeado, a fim de que, tendo pregado a outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado da carreira cristã. O que nos leva então à grande questão, então aqui, mais uma vez, irmãos. O que pode nos desqualificar? O que poderia tornar Paulo um daqueles que dizia: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios? O que poderia mostrar que ele não estava entre aqueles a quem o Senhor Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a resposta, irmãos, não é outra. Não fazer a vontade do Pai. Não fazer a vontade do Pai. Como diz Jesus no versículo 21. Então nós nos perguntamos, qual é a vontade do Pai? Abram suas Bíblias aí em João 6, irmãos. João 6, versículos 39 e 40. Por favor. João 6, 39 e 40. E a vontade do Pai, diz Jesus, que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu... Uma pausa aqui. Nenhum de todos aqueles que me deu... Deus entregou estes a Cristo quando, irmãos? Antes ou depois da fundação do mundo? Antes. Eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus completa no versículo 10. Versículo 40, perdão. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, Senhor, pressupõe uma relação afetiva, uma relação de amor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo para com os seus eleitos. Uma relação cujo vínculo maior é o amor. Quem crê em Jesus o ama. Se o ama, obedece. Se obedece e o ama, pela graça, vive. Os apóstolos entenderam isso. Paulo também entendeu isso. E por isso declarou o que podia desqualificá-lo diante de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3.
Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, perdão, irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essas palavras soam como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: é possível que eu pregue como se fora um anjo, produzindo o mais admirável e a mais eloquente oratória e sermão. Talvez eu venha a ser considerado pelas pessoas como o maior orador que o mundo já viu, o maior pregador. Talvez eu fale das verdades de Deus de modo admirável. No entanto, é perfeitamente compreensível que eu esteja fora do reino. Logo, tudo o quanto eu fizer será inútil, se porventura em mim não se manifestarem aquelas qualidades que realmente fazem um homem se tornar um crente. Um crente. Um crente. Um homem pode profetizar, irmãos, e mesmo assim estar do lado de fora do reino. Um homem pode expulsar demônios, irmãos, e ainda assim não caminhar pelo caminho estreito. Precisamos tomar consciência do fato que é possível a um homem pregar a doutrina correta, mas a despeito disso, estar fora do reino. Nosso Senhor disse aos fariseus, certa feita: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Esse é um pensamento não apenas verdadeiro, irmãos, mas aterrorizante. E entendo que ele significa isso, que no dia do juízo final, todos teremos de enfrentar muitas surpresas. Descobriremos homens que foram louvados e elogiados como grandes pregadores neste mundo, mas que não entraram no reino. Não entraram no reino. E que os tais diziam as coisas certas, e as diziam admiravelmente bem, mas nunca tiveram sua alma e suas vidas em consonância com aquilo que proclamavam. Neles tudo era produzido pela carne, porque nunca nasceram do Espírito. Que não sejamos como estes, irmãos, mas que venhamos a demonstrar verdadeiramente o que o Evangelho fez de nossas vidas, em espírito e em verdade, para a glória de nosso triuno Deus. Vamos orar?